Fala, meu aluno, tudo bem contigo, amigão? Então vamos finalmente aos temidos números decimais, ou seja, aos temidos números com vírgula que a gente vai estar mexendo a partir de agora. Então, primeiramente, a gente vai conhecer esses números decimais, como eu acabei de falar, a gente vai estar trabalhando com esses números com vírgula, tudo bem? E a gente vai, nessa aula agora, classificar esses números decimais. Na próxima aula, a gente vai aprender a transformar esses camaradas em fração e vice-versa, transformar fração em número decimal. Então, a nossa ideia agora é trabalhar com esse número que a gente chama de número decimal, que vulgarmente nós chamamos esses camaradas aqui de números com vírgula, beleza? Então aqui a gente vai estar trabalhando com esses camaradas para depois a gente falar das operações soma, subtração, multiplicação e divisão, que não é difícil, é bem tranquilo, vocês vão aprender aqui comigo, vai ser bem legal, bacana? Então vamos começar o seguinte, vamos aprender primeiramente a classificar. Como é que esse número decimal, esse número com vírgula pode se apresentar para mim? A primeira forma mais básica é o que eu chamo de números decimais finitos. O que são números decimais finitos? A própria palavra já diz para você, amigão, número decimal finito é o que tem fim, é o que termina, ou seja, ele tem uma quantidade de casas decimais, quantidade de casas depois da vírgula, sempre sendo finita. Bacana? Até mesmo para a gente já aprender esses nomezinhos aqui, a gente vai ter o seguinte em relação a esses números. O que vem antes da vírgula, esse primeiro número que aparece aqui para a gente, nós chamamos esse número de parte inteira. Tá aqui, só escrevendo aqui para a gente, parte inteira. Agora, esse número que aparece para a gente depois da vírgula, tá vendo aqui, ó, depois da nossa vírgula, nós chamamos esse camarada de parte decimal. Parte decimal. Então aqui está. Bacana? Então a gente vai ter uma quantidade de casas decimais, ou seja, cada numerinho desse é como se fosse uma casa, de quantidade finita. Então a minha parte decimal ela é finita. Bacana? Ela tem fim, ela para em algum momento, que é o que eu coloquei para vocês nesses primeiros exemplos. Então aqui está, ó, o número 1,4. Esse número aqui é um número decimal finito, ele acaba no 4. 10,25, 0,5, 1,125. Agora, para dar uma acrescentada aqui para vocês, nós costumamos separar os números com vírgula com ponto e vírgula, que é para a gente não confundir esse camarada. Porque, por exemplo, lá na tua prova não vai estar colorida, amigão. Na tua prova vai estar preto e branco. Acabou, é só isso que você vai ter. E no máximo escala cinza, vamos dizer, não vai ter coisas coloridas. Então a gente vai estar separando esses camaradas por ponto e vírgula, simplesmente para não misturar uma vírgula com a outra e não te confundir na hora da prova. Bacana isso? Então a gente costuma separar números decimais com ponto e vírgula. Bacana? É mais estético para a gente e fica muito mais claro. Então aqui, ó, no caso do 10,25, quem é a parte inteira? O 10. Quem é a parte decimal? O 25. No caso do 0,5, quem é a parte inteira? O 0. Parte decimal, o número 5. E assim sucessivamente. Bacana? Então essas são as partes do meu número decimal. Agora, o número decimal finito, bacana, é aquele camarada que tem fim, pronto, acabou. Agora, pode acontecer dos meus números decimais serem infinitos, ou seja, eu tenho uma quantidade infinita de casas decimais. E pode acontecer de duas formas. A primeira forma é que a gente fala que esse camarada está em dízima periódica. Estar em dízima periódica significa o quê? Que eu vou ter uma repetição em algum momento das casas decimais. Elas sempre vão estar repetindo os mesmos algarismos na mesma sequência a partir de um certo momento. Então, nas casas decimais, a partir de algum momento, teve repetição da mesma sequência de algarismos, tem uma dízima periódica. Bacana? Então é essa que é a nossa ideia. Por exemplo, olha esse número aqui, 0,333. Você percebeu que a sua repetição se dá do algarismo 3 toda hora? Olha aqui, ó.
Então, significa que você tem uma dízima periódica, porque esse 3 ele ficou repetindo. E uma forma bem mais interessante da gente representar esse número é assim, ó. Você escreve o número decimal até um períodozinho, ou seja, até uma repetição, e você coloca um traço em cima. Esse traço em cima, ele já indica para você qual que é o seu período, qual que é a sua sequência de algarismos que está repetindo. Aqui, ó, mesma ideia, 25,41212 e assim vai indo. Não sei se você percebeu, mas a minha sequência de algarismos que se repetem é a partir daqui, olha. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e assim sucessivamente. Pegou essa ideia? Então veja que a repetição não tem que começar a partir do primeiro número. Ela tem que começar em algum momento. Por exemplo, ela pode começar depois de 3 algarismos, depois de 10 algarismos, depois de 1 milhão de algarismos? Pode, não tem problema algum. O negócio é essa repetição começar em algum momento. Bacana? Então começou a repetir a mesma sequência de algarismos, já pode falar que você tem uma dízima periódica. Lembrando que tem que manter a sequência, porque se, por exemplo, eu tivesse 1, 2, 2, 1, aí você não pode falar que tem uma dízima periódica. Bacana? Então aqui está esse número. E como é que a gente pode representá-lo com essa barrinha em cima? Da seguinte forma, 25,412. Olha aqui, ó. 25,412. Percebeu? A gente coloca a barrinha só em cima do 12, porque é esse camarada que está fazendo a nossa repetição. E essa repetição ela pode ter o tamanho que você quiser, pode até não caber na sua calculadora. Por exemplo, às vezes a gente pega e escreve um número decimal, na hora que a gente escreve esse número decimal aqui que aparece para a gente, pode acontecer de nem caber na sua calculadora a quantidade de casas decimais dessa repetição. Pode ser que ultrapasse isso. Bacana? Então, às vezes, numa calculadora científica, no teu computador que tem mais casas decimais, talvez você possa enxergar, ou talvez não, dependendo da quantidade de casas decimais. Último exemplo, temos aqui 12,3456789. Perceba que se eu só colocar isso, não é o bastante. Você tem que me falar qual que é a repetição. E eu vou exagerar. Olha o que vai ser minha repetição. Isso aqui é tudo. 12, o que está repetindo toda hora? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bacana? Então essa barrinha indica qual que é a sua repetição, como eu estou colocando aqui para vocês. Ó. Então só para reforçar, esse 12 que é o meu período, é esse camaradinho aqui da barrinha. Esse 3 aqui, que é o meu período, é esse 3 aqui da nossa repetição. Bacana? E esses números que aparecem aqui para gente como decimais finitos e também em dízima periódica, todos esses são números racionais. Por que a gente pode dizer que esses camaradas são números racionais? Porque eu posso colocá-los na forma de fração. Todos esses números, tanto esse primeiro camarada quanto esse segundo camarada. Sim, você pode colocar na forma fracionária números que têm dízima periódica. Agora, tem números que são infinitos e não estão em dízima periódica, ou seja, é tudo bagunçado depois da vírgula, você nunca vai ter repetição. Quando isso acontece, você tem um tipo de número que eu chamo de quê? Irracional. Lembrando que agora a gente só está falando de número racional bacana e essas operações que eu vou apresentar para vocês futuramente, soma, subtração, multiplicação, vai funcionar tranquilamente para os irracionais. Apesar que acaba não sendo tão eficiente, porque como é que você vai multiplicar infinitos números todos bagunçados? Não faz o menor sentido para a gente. Mas a ideia, vamos dizer, também se aplicaria, você chegaria em números aproximados. Bacana? Então, números irracionais, que é só cena dos próximos capítulos, quando a gente estiver propriamente falando desses camaradas. O que a gente vai estar falando agora, nessas próximas aulas, são desses camaradas aqui. Decimais finitos e números que podem ficar em dízima periódica. Como é que a gente vai fazer conta com esses dois camaradinhos aqui? É muito tranquilo. Mas, primeiramente, nas nossas próximas aulas, a gente vai aprender a como transformar frações em números decimais e o contrário também, números decimais em frações. Tranquilo, amigão? Mas só a partir da próxima aula. Forte abraço, até mais!